tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. A Comissão Europeia diz que a economia portuguesa entrou numa fase de viragem a meio do ano passado e admite que a recuperação possa ser maior do que o previsto. No relatório divulgado ontem, Bruxelas mostra-se mais otimista do que no último relatório que o FMI apresentou. Nesta Assembleia Geral queremos, como sempre, saber a sua opinião e contamos com a sua participação. Considera que a economia portuguesa está melhor? Sente essa melhoria no seu dia-a-dia ou acha que ainda não há razões para estar otimista? E quanto ao mercado de trabalho, acredita que vai recuperar em breve ou que o desemprego vai manter-se elevado? São algumas das questões para as quais gostaríamos de conhecer a sua opinião e que vamos também procurar dar resposta aqui no programa com a ajuda do nosso convidado. Antes disso, vamos olhar para o relatório da Comissão Europeia, que manteve inalteradas as estimativas para a economia portuguesa este ano, mas Bruxelas admite um crescimento maior do que o previsto. Os números só vão ser atualizados depois da avaliação da Troika que está a decorrer, mas a Comissão está otimista sobre a recuperação da economia, sobre o déficit e o emprego. A Comissão Europeia atualizou as previsões económicas para a Europa, mas para Portugal adiou uma revisão dos números para quando tiver informação relativa à 11ª e penúltima avaliação ao Programa de Ajustamento Financeiro. Ainda assim, nas previsões de inverno que divulgou esta terça-feira, diz a Comissão que Portugal fez uma viragem em meados de 2013. Em vez dos 1,8% previstos de recessão, deverá ter recuado apenas 1,6% e depois de 3 anos de contração da economia, o crescimento volta ainda este ano, ainda que moderado. Taking into account that the GDP growth in the last quarter of last year was much higher than expected, it is very likely that economic growth in both last year and this year is above the values projected in this winter forecast, which may be in the scale of 1/4 to 1.5 percentage point. This is partly due to favorable trends in domestic demand, which in turn also reflect a clearly better than expected employment situation. Em 2014, o PIB deve avançar 0,8% para o ano, acelera 1,5%, puxado pelas exportações, regresso do consumo interno e investimento a terreno positivo. A má notícia é o desemprego, que deve subir em 2014 para 16,8%, para só recuar em 2015. Mais do que os números, que não são novidade, o relatório de Bruxelas é relevante, sobretudo pela avaliação mais qualitativa que faz da economia portuguesa, quando fala no facto de a economia ter dado a volta e falar em tendências positivas para o PIB e para o emprego em 2014 e 2015, a par do reequilíbrio externo e melhoria das exportações. Deixa ainda notas positivas relativamente ao emprego, cresceu 0,2% entre o terceiro e o quarto trimestre, sobretudo através de contratos permanentes, o que afasta um cenário de sazonalidade. Mas nem tudo são notas positivas, a balança continua desequilibrada para o lado dos riscos e sublinha o elevado endividamento do setor privado, os riscos de derrapagem orçamental por falhanço da reforma do Estado e ainda o crivo do Constitucional. Riscos que podem ser interpretados como alguma preferência de Bruxelas por uma saída de Portugal do programa apoiada por um cautelar, sobretudo quando refere que os riscos externos são ainda elevados. E para participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta fazer o habitual, que é ligar o número de telefone que vai agora aparecer no ecrã do seu televisor, 213236898, e responder à pergunta: a economia portuguesa está melhor? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, enviar a sua opinião para o e-mail assembleia.geral@economico.pt ou então deixar um comentário na página do Diário Económico no Facebook. Para além disso, ao longo do programa está também a decorrer uma votação no site do Económico, em www.economico.pt, onde, em resposta à nossa pergunta se a economia portuguesa está melhor, poderá responder sim ou não e, no final deste programa, dar-lhe-emos os resultados desta votação. Em estúdio, para responder às questões que aí em casa vai certamente levantar e também para analisar estes números e estas previsões da Comissão Europeia, está Carlos Paz, economista e professor universitário. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral. Com uma
ouvimos, a Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa cresça a 1,3% este ano, mais do que os 0,8% que tinha previsto em novembro. Um crescimento, segundo a Olirene, que é muito superior ao previsto e que terá por base também um sólido crescimento do consumo privado, pelo menos é o que diz o relatório, o consumo privado e o investimento. Isto significa, de alguma forma, que as famílias portuguesas já recuperaram poder de compra? Algumas já poderão ter recuperado? Sim, um pouco. É a quinta vez que venho a este vosso programa e qualquer dia sou rotulado do pessimista, e eu que até sou um otimista. Okay? Uma vez eu consigo explicar o sentimento neste momento. Quando se olham para estes números, e temos esta análise dos números que tem estado a ser feita nestes últimos dias, assim que são conhecidos, aparecem logo todos a fazer análise. Nós temos, por um lado, o Governo que diz que já batemos o fundo do ano passado e, portanto, o fundo já passou, estamos em recuperação, por causa das políticas do Governo. Depois, do outro lado, temos a oposição que analisa os números e olha para os números e tenta encontrar debilidades dos números todos. E atacar, este não é bom por isto, o outro não é sustentável por aquilo. E nem um nem outro tem razão. Nem um nem outro. De facto, vamos partir de um princípio. Está melhor a economia? Sim. Provavelmente já bateu o fundo do ano passado? Sim. Mas não é por causa das políticas que foram implementadas. Ou seja, não é a austeridade que está a fazer não. recuperar a economia? Eu diria, apesar das políticas que foram implementadas por aquilo que o Pacheco Pereira chama a quadriga, que é a Troika mais o Governo, apesar das políticas, a economia finalmente está a recuperar. Porque também já não podia cair muito mais. O tema base essencialmente é esse, somos 10 milhões de habitantes, portanto, quer dizer, há um limite mínimo a partir do qual a economia teria de crescer. E, portanto, nem aqueles que defendem o Governo ao dizer que é a política do Governo que fez crescer têm a razão, nem a oposição, quando olha para estes números e tenta destruir os números, tem razão. Nem um nem outro. De facto, aparentemente a economia já bateu o fundo, começa lentamente a recuperar, apesar das políticas que estão implementadas. Mas qual é a sua leitura desta recuperação, por exemplo, do crescimento da economia no quarto trimestre, que não é um trimestre que seja sazonal? Vamos lá ver, o quarto trimestre, e comparativamente com o quarto trimestre do ano anterior, melhorou. E, portanto, é um sinal daquilo que eu estava a dizer agora. De facto, a economia melhorou algum bocadinho. E quando analisamos o porquê que melhorou por causa do consumo interno. Okay? É a principal razão. Há um pequeno aumento das exportações, as exportações têm vindo a desacelerar, também não podiam acelerar mais. Porquê? Porque as empresas já não têm essa capacidade? O tema é exatamente esse. Nós não temos grandes exportadores industriais. Okay? Nós temos a Galp, nós temos a pasta e o papel e nós temos os automóveis, nomeadamente a Auto Europa. São os três grandes. Depois há vários outros, mas temos estes três grandes. Aliás, o FMI reduz um pouco a capacidade exportadora à refinaria da Galp. Tem razão ou acha que é pessimista? Tem por uma razão muito simples. E aqui vamos entrar numa daquelas análises muito divertidas, que é, ontem saíram os dados do INE relativamente à execução orçamental de janeiro. Já houve 1000 pessoas a comentar. Okay? Que é melhor, que é pior, pois cada um tem a sua opinião. Vamos lá ver, comentar a execução orçamental de um mês é completamente idiota. Eu não posso comparar 2 meses de janeiro deste ano com o de janeiro do ano passado, porque, por exemplo, o número de dias úteis foi diferente. Logo, se o número de dias úteis é diferente, eu tenho dados diferentes. A comparação de um mês não serve para nada. Serve para fazer política e para se divertirem com números, mas de facto não serve para nada. Basta pensar que o dezembro deste ano foi muito mais frio do que qualquer costume, para dizer que houve muito mais consumo energético, como a eletricidade neste momento paga 23% de IVA, o aumento do IVA também vem daí. Mas são pequenas coisas, não vale a pena comprar mês com mês. Não adianta. Esse tipo de comparações não adianta mesmo. É tolice estar a fazê-lo. O facto de haver uma maior receita de IVA não significa que as pessoas tenham tido mais dinheiro e tenham consumido mais. Significa que consumiram mais. Não sei se tiveram mais dinheiro, faz falta agora, e isso são dados que só são trimestrais, faz falta perceber do Banco de Portugal, quando vierem os dados sobre a poupança. E aí ficamos a saber o que é que foi, se houve realmente mais rendimento e foi consumido, ou se houve o mesmo rendimento e foi consumido, portanto, reduziu a poupança. Só com dados trimestrais. E realmente fazer análise económica há um mês, eu não sei fazer.
Os grandes analistas, por vistos, sabem, porque todos eles estão a falar do tema, mas, de facto, a um mês não faz muito sentido. Respondendo, quer dizer, e voltando à sua pergunta inicial, eu olho para os números e o que digo é o seguinte: de facto cresceu o consumo interno, de facto o IVA agora em janeiro subiu e, portanto, há um impacto de consumo. Não tenho a certeza, esperemos os dados trimestrais para perceber, não tenho a certeza se já alavanca alguma coisa na economia. Fazendo aqui a ponto para a sua pergunta e para o tema do FMI, vamos lá ver. Nós dependemos fortemente destes 3 grandes exportadores que eu disse. Há vários outros, muitos outros, e ainda bem que os há, mas dependemos destes 3. A refinaria da Galp vai entrar em manutenção agora durante uns dias. Portanto, basta ela parar uns dias para as exportações portuguesas caírem, porque tem um impacto muito grande. A mesma coisa se passa com a Auto Europa. Cada vez que há uma revamping de um dos modelos da Auto Europa, em que a fábrica para uns dias, um pequeno número de dias, é o suficiente. É fácil fazer uma conta. Se parar 3 dias, para 1% da produção. E, portanto, para 1% das exportações. Ou seja, o FMI tem alguma razão no que está a dizer. Quanto ao facto da economia crescer, e eu estive a ouvir a peça com muita atenção, e este dado da Comissão Europeia contente, e a seguir a Comissão Europeia diz uma coisa que é relevante: mas o desemprego vai crescer. E a pergunta é, então se a economia cresce, como é que o desemprego cresce? Já lá ia também. É a pergunta natural. É fácil, aí é muito fácil. Numa economia como a nossa, nas chamadas economias ocidentais, numa economia como a nossa, só se gera emprego a partir dos 2,5% de crescimento. E, portanto, tudo o que forem crescimentos abaixo dos 2% contribuem para aumentar o desemprego. Não quando é que chega. foi a última vez que Portugal teve um crescimento de 2,5%? Estávamos na altura do governo Guterres, portanto, já lá vai uns anos. Já lá vão uns anos. E é por isso é que o desemprego tem vindo sempre a aumentar. Umas vezes reduzido artificialmente, e aqui é um tema que 2015, e não é à toa que o relatório da Comissão refere isso, para 2015, uma redução do desemprego. Vamos ver, toda a gente fala muito dos chamados setores transacionáveis e setores não transacionáveis. E é sempre dito que os setores transacionáveis são os bons e os não transacionáveis são os maus. Okay? Eu vou só lembrar o que é que está nos setores não transacionáveis. Está a construção civil e obras públicas, está o grande retalho e está a restauração. Portanto, estes 3 são parte integrante dos chamados não transacionáveis. Obviamente que me dirão que algo se transaciona, é verdade, cada vez que cá vem um turista e come num restaurante, está a fazer uma exportação, mas é pequena, é menor quando comparado com o produto todo que geram estes 3 setores. Não é por acaso, estes 3 setores são os maiores geradores de emprego. Portanto, grande parte do emprego vem exatamente destes 3 setores, a restauração, as vendas a retalho, portanto, todo o tipo de lojas que a gente conhece, e a construção e obras públicas. O que é que acontece? Acontece que, se só apostarmos nos transacionáveis, realmente melhora a balança externa, porque melhoram as exportações, mas nunca vamos melhorar o emprego. A famosa fábrica da Galp, que fez o tal boost nas exportações, tem 14 empregados. Por cá são 13 mais 1. Portanto, mas são 14 empregados. Portanto, quer dizer, dá uns milhões muito grandes quando a gente vê os números das exportações, mas gera 14 empregos. Não gera emprego, isto não conta. Não conta como emprego. Carlos Paz, já vamos voltar a olhar para essa análise. Vamos começar então a ouvir os primeiros telespectadores desta Assembleia Geral. Já está a aguardar ao telefone José Carlos Santos, reformado, Liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Muito obrigada, senhoria, ao seu convidado. Eu gostava de me indicassem... Peço-lhe que ouça só pelo telefone e que baixe o som do seu televisor. Sim, senhora. Muito obrigada. Já o tirei até. Eu gostava que me indicassem em que país é que essa economia está melhor, porque em Portugal... Já desliguei o som. Eu não vejo que a economia em Portugal esteja melhor. Pelo contrário. O que eu vejo em Portugal é desemprego, é fome. Estamos a baixar consideravelmente num país empobrecido na Comissão Europeia. Não estou a ver onde é que isto esteja melhor. Mesmo em relação às exportações, que de facto eu já há dias entrei aí e disse que têm crescido, mas em prejuízo da importação que não se tem importado. Porque não há consumo, como é que se vai importar?
Eu gostava que, de facto, indicasse onde é que isto está melhor. E estaria melhor, eventualmente, se nós tivéssemos um poder de compra maior, porque o consumo interno é que, de facto, faz levantar a economia. Do resto não faz levantar. Mas isso cada vez, aliás, com as indicações do FMI, que é para nos tirar ainda mais do que aquilo que a gente já tem. Aliás, eu posso indicar que ainda hoje recebi uma carta da Segurança Social, onde vão-me tirar mais 116 euros por mês a propósito do SES. Portanto, não vejo... e mais, se a economia está de facto melhor, por que razão é que não baixam os impostos, por exemplo? Por que razão é que não aumentam os ordenados, até o ordenado mínimo, que isto é o mais escandaloso? Porquê é que não fazem isso? Não, portanto, francamente, muito desiludido, não acredito nem de perto nem de longe que a nossa economia esteja a melhorar. Vamos aguardar, não há mais nada a fazer. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada a nós pela sua participação, José Carlos Santos, e obrigada por deixar aqui também a sua opinião. Vamos já de seguida ver outra opinião de um telespectador que enviou um e-mail para o Assembleia Geral. Em resposta à nossa questão, se a economia está melhor, Raul Ressano Garcia escreve: já todos os portugueses perceberam a calamidade financeira em que os socialistas deixaram o país. Os rapazes que lá estão agora esforçam-se por inverter a situação, mas não é fácil. Essencial é avançar com uma reforma do Estado e colocar os funcionários públicos a produzir alguma coisa. A riqueza de um país é proporcional à sua produtividade. Se não produzirmos mais, nunca seremos ricos. É então o excerto de um e-mail que foi enviado por um telespectador. Vamos já de seguida ouvir um outro telespectador que também está a aguardar ao telefone. Armando Marques é economista, liga-nos de Luanda. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Pronto, relativamente à pergunta, a economia portuguesa está melhor. Sim, está um pouco melhor, isso é um facto. Mas como há pouco estava um senhor aí a fazer uma intervenção, ele achava que não estava. Realmente constata que relativamente ao desemprego há uma tendência, digamos, no futuro a se agravar, não sente no bolso que as pessoas tenham mais, digamos, dinheiro, e então é normal que conclua que a economia não está melhor, está pior. Portanto, isso é uma percepção que as pessoas têm, e como aí o seu convidado estava a dizer, há um crescimento como nós estamos a ter ainda um pouco tímido, as pessoas não sentem ainda no bolso essas melhorias, e nem a sociedade, de uma maneira geral, em termos do emprego, sente essas melhorias. Por isso é que as pessoas continuam a dizer que a economia não está melhor. Não são técnicos, não fazem, não percebem das estatísticas, do que é que significa uma recessão, um crescimento, e então o que elas percebem é que no seu dia a dia as coisas não estão melhor, mas realmente as pessoas que tenham, digamos, um pouco mais especialistas nesta área sabem que a economia está um pouco melhor. Agora, a questão aqui é esta. Se isto é sustentável ainda, e se depois, digamos, desta saída que nós temos do ajustamento em maio, quais são alguma perspectiva do que é que possamos, digamos, ter. Estamos de acordo em que as coisas, mesmo quando acabarem em maio, que as coisas não vão ser muito diferentes daquelas que têm sido até hoje. Porque se nós vamos continuar, ou se regressamos ao passado, em que o investimento, digamos, era feito relativamente à custa do setor público, que era o Estado que investia nas grandes obras públicas, isso não pode, esse modelo tem que acabar. Portanto, neste momento, o que temos que esperar é que vamos ter que ter uma contenção na mesma na despesa. Isso vai acontecer por muitos anos. E o que vamos ter que fazer é adaptar, digamos, o nosso modo de vida, que era, digamos, um modo de vida um pouco diferente, e neste momento este modo de vida tem que ser completamente diferente do passado. Para atrair investimento, eu não vejo grande hipótese a não ser na desburocratização do Estado, numa justiça, digamos, funcional, numa política fiscal que se consiga planear e num abaixamento dos impostos. Para que isso aconteça, isso demora tempo. Estas medidas não podem ser feitas de repente e mesmo o ajustamento, há pouco que o Sr. Convidado estava a dizer que os produtos transacionáveis e os produtos não transacionáveis, que uns criam um emprego e outros, é verdade. Que o consumo interno é necessário para fazer, digamos, um pouco esse equilíbrio, também é verdade. Mas o que é um facto é que o consumo interno tem que ser feito, digamos, de uma forma mais equilibrada do que era feito anteriormente. Quer dizer, senão desequilibramos depois, digamos, a balança de pagamentos e isso depois é complicado.
De qualquer maneira, eu penso que nós vamos continuar o nosso ajustamento, não com a Troika cá, mas um ajustamento que temos que fazer devido aos compromissos que temos com a Comunidade Europeia, com os parceiros europeus, e vamos ter que ter uma política, e que não pode ser de repente, de abaixamento de impostos, da reforma do Estado, ela tem que ser feita, e é através do investimento privado que nós vamos conseguir, digamos, vamos conseguir sair dessa situação. Mas isso não se faz de repente, e o emprego, lamento, mas o emprego ainda vai sofrer, digamos, algum desbaste no nosso país. Portanto, isto são coisas que levam muito tempo aí, infelizmente. Armando Marques, muito obrigada pela sua opinião. Já ficou claro o seu ponto de vista e acrescentou certamente muitos dados relevantes aqui à nossa conversa. Aproveitamos para ver mais uma opinião, um comentário que um telespectador deixou na página do Diário Económico no Facebook. A resposta à nossa questão, se a economia portuguesa está melhor, António GS escreve muito pior do que há 3 anos, mas só estará melhor quando reduzirem a pobreza, aumentarem o emprego dignamente pago, quando as PMEs puderem progredir com confiança. Na verdade, estamos abaixo de zero. Apenas os apoiantes do governo passista não conseguem ver isto. Então, a opinião deste telespectador que deixou um comentário na página do Diário Económico no Facebook. Vamos, nesta altura, depois de ouvir todas estas opiniões, Carlos Paz, tentar aqui dar alguma resposta e analisar também alguns dados que deixaram aqui os nossos telespectadores. Um dos telespectadores, o primeiro que telefonou, Armando Marques, dizia: isso é a percepção. A economia realmente está melhor, mas as pessoas têm a percepção que ainda não está porque não sentem no bolso. É assim? É uma questão de percepção? A economia, na realidade, está melhor? As pessoas é que ainda não sentem isso? Depende de como quiser analisar. Vamos lá tentar perceber. Se olharmos os dados macro do país, ou seja, o déficit melhorou ou não, a taxa de crescimento do PIB é positiva para crescimento ou negativa para decrescimento, as exportações sobem ou não, tudo isto, olhando para eles, melhorou. Melhorou porque a gente tem menos déficit, ao mesmo tempo temos umas exportações que, apesar de estarem a travar, continuam a crescer, e, portanto, do ponto de vista frio dos números, diríamos que a economia melhorou. Mas, ao contrário do que acha... Mas a economia estão as pessoas também. É isso que eu ia dizer. Ao contrário do que acha um político português, que na semana passada disse uma frase que o país estava melhor e as pessoas é que estão pior. Quer dizer, isto é a mesma coisa que ter a inteligência emocional de uma carroça de bois. Porque, de facto, um país não é mais do que as pessoas que cá estão. E, portanto, se as pessoas estão piores, o país não pode estar melhor. São as pessoas que consomem, que pagam impostos. Com a economia passa-se exatamente o mesmo. As pessoas não sentem, nem vão sentir. O problema básico é esse. É que estas melhorias macro da economia não se fazem sentir nas pessoas. E, portanto, há cada vez mais um afastamento entre as pessoas e os números. E estas não se fazem sentir nas pessoas, Carlos, desculpa interromper, porque essas melhorias ainda não são suficientemente grandes para se fazerem sentir no dia-a-dia. Nomeadamente é o desemprego. O problema fundamental, aliás, é muito interessante fazer uma análise, demoraríamos muito tempo, mas fazer uma análise disso é muito interessante, que é fazer uma análise o paralelismo que existe entre o índice de confiança dos consumidores publicado pelo INE e a taxa de desemprego. Ou seja, é engraçado, se analisar desde 1994 até hoje, num trimestre antes da taxa de desemprego começar a crescer, a confiança dos consumidores baixa. Sempre. E um trimestre depois da taxa de desemprego começar a decrescer, a confiança dos consumidores sobe. O que significa que o indicador principal, número 1, principal de todos, para as pessoas terem confiança na economia e, portanto, acreditarem que a economia está melhor, é o desemprego. Ora, se continuamos a prever que o desemprego ainda vai crescer, é óbvio que as pessoas não vão sentir. Não vão, ponto. E infelizmente o desemprego não vai crescer. E isso leva-nos a um tema de um dos telefonemas. De um dos telefonemas e inclusivamente, já agora citar, quer o e-mail, quer o Facebook. O que aqui tivemos, quer no e-mail, quer no Facebook, são exatamente aquilo que eu disse ao início, que é os apoiantes do governo a acharem que está tudo muito bem por causa do governo e os detratores do governo a acharem que está tudo muito mal por causa do governo. E não é verdade. Está um bocadinho melhor, apesar do governo.
Ou seja, apesar dos disparates que nos fazem do ponto de vista político e em termos de política económica, a coisa até está um bocadinho melhor. Carlos, a propósito da confiança, estava a recordar-me de alguns economistas já disseram aqui no ETV que atribuíram a recuperação do quarto trimestre na economia ao facto de terem sido repostos os subsídios dos funcionários públicos depois do chumbo do Tribunal Constitucional. Já tive aqui uma pessoa a dizer que não foi a economia ou o governo, foi mesmo o Tribunal Constitucional que fez a economia recuperar. Está exatamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Apesar do governo, a coisa até melhorou. Ou seja, e neste caso o Tribunal Constitucional teve forte influência, ou seja, nessa reposição dos subsídios. Até porque isso traz-nos aqui a reboque uma outra coisa que é relevante, que é as pessoas estão há vários anos a viver de estoques, ou seja, a viver do que tinham em casa. E eu vou usar um exemplo no feminino e já me vão chamar machista, mas quer dizer, a senhora deixa de comprar um par de botas castanhas e um par de botas pretas todos os anos, porque mudou a moda. Atravessámos um período em que não comprou nem nenhuma preta, nem nenhuma castanha. O problema é que chegaram a velhas. Usou do ano passado, usou há 2 anos, e neste momento já está, ainda não está na fase, nem nunca mais vai estar na fase. É importante pensar isso, de comprar outra vez umas castanhas e umas pretas todos os anos, mas vai comprar umas pretas este ano e umas castanhas no ano que vem, e umas pretas no ano seguinte e umas castanhas no ano seguinte. Ou seja, há aqui um ajuste. Questão, Carlos, qual é que é o ponto do consumo que é o equilíbrio? É esse tal ajuste a que eu me estava a referir. Não sei, nem nenhum economista sabe responder a isso. O que sabemos, e já tive a oportunidade da última vez, há uns dias atrás, a referir isso aqui neste mesmo estúdio, é que o rendimento marginal, isto é uma teoria económica simples, o rendimento marginal de €1 é diferente consoante a quem eu o atribua. E eu dei aqui o exemplo, a senhora ali da portaria, se eu lhe der €1 a mais no ordenado, ela vai gastá-lo todo, portanto, €1 que lhe dou a ela é €1 na economia. Se alguém me der €1 a mais de ordenado a mim, eu vou guardar 50 cêntimos e vou gastar 50 cêntimos. E, portanto, o que significa é que €1 que me deem a mim só reproduz na economia 50 cêntimos e o euro que deem a um presidente de um banco, por exemplo, vai guardá-lo todo, reproduz 0. Pior, depois vai gastá-lo na compra de um carro novo ou numa viagem às Caraíbas, que são importações, portanto vai reduzir o PIB. Ou seja, quanto maior for a desigualdade da distribuição de riqueza, pior é para o crescimento económico. E isso é algo que eu vejo completamente afastado da análise de teoria económica hoje em dia. Ou seja, apesar de ser uma das teorias económicas mais antigas e mais comprovadas, Ou seja, as camadas mais baixas precisam de recuperar poder de compra. Muito mais. Eu se tirar às camadas mais altas algum poder de compra e der às camadas mais baixas algum poder de compra, a economia acelera de imediato. E acelera de imediato de uma forma simples. Há pouco falava-se do aumento do ordenado mínimo. Não há nenhuma medida mais inteligente do que esta. O aumento do ordenado mínimo significaria que todas as pessoas que estão hoje a ganhar 485 euros passariam a ganhar 500, portanto são mais 15. Mais 15 significa que o Estado vai ganhar mais 2 euros de segurança social e vai ganhar mais 1,5 € de IRS, destes 15. Portanto, destes 15 o Estado fica logo com 2,5. Mas mais, dos 12,5 que ficam a seguir, as pessoas vão consumi-lo. Portanto, o Estado ganha IVA. Ganha IVA, e portanto, desses 12,5, há mais 25 que são IVA, há mais 2,5 que são IVA. Ou seja, e 10 fazem acelerar realmente o crescimento da economia. Deem lá o aumento do salário mínimo. Era a medida mais inteligente que se podia fazer neste momento. Era de todas a mais inteligente. Mas visto pelas instituições internacionais, será inteligente? Numa altura de austeridade? As instituições internacionais continuam com a tese completamente errada, sublinhe-se, de que é preciso baixar salários. Ouve-se isto a toda a hora, é preciso baixar salários. Voltaram a insistir há pouco tempo. O número é muito simples. Na economia portuguesa, em particular, na economia moderna em geral, é entre os 14% e os 20%, na portuguesa, em Portugal, são 15%. O impacto da mão de obra no custo industrial, ou no custo de produção, em Portugal, são 15%. Significa que, quando a União Europeia diz que é preciso baixar 5% nos salários, okay? Isto ia ter um impacto de 0,7% na competitividade. Para quê? Para que destruir mais as pessoas? Para que destruir mais a economia? Porque esta redução de salários, uma vez mais, corto aos mais básicos. Se corto aos mais básicos, são aqueles que gastam tudo. E, portanto, cada euro que eu tirar aos salários é €1 a menos na economia.
E é preciso perceber isto, quer dizer... E os custos laborais não são os que mais pesam nas empresas? Não, pesam 15%. Não faz sentido. Quem diz isso não sabe lê um relatório a correr e vai à televisão porque é a sua obrigação dizer isto. Estou a falar dos líderes parlamentares, dos ministros, dos secretários de Estado. É uma quantidade de gente que não faz a menor ideia do que está a dizer. E, portanto, chega, diz aquelas coisas e é preciso baixar os salários. Pronto, ok, vamos baixar os salários. Vamos baixar os salários, que destruímos ainda mais a economia do que ela está. Não faz sentido. E atenção que há um sinal que é muito importante e é muito importante começar a olhar para ele. Apesar do aumento do IVA, repare, apesar do aumento do IVA, a inflação travou. O que significa, como o IVA incide sobre todos os produtos, a inflação travou. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o preço ao consumo está, de facto, a baixar. O que significa que, se não tivesse havido a pressão sobre o IVA, estaríamos a entrar em deflação. E cuidado, que a deflação é, de todos, o principal acelerador de uma espiral económica recessiva. Portanto, se corremos o risco de entrar em deflação, basta pensar numa coisa, o Japão entrou em meados da década de 90, nunca mais saiu. Havia uma tese económica antiga que dizia, não era uma tese, era uma hipótese, dizia, se um país um dia entrar em deflação, nunca mais sai dela. Okay? Era uma hipótese. O Japão demonstrou, desde meados dos anos 90 até hoje, que não era uma hipótese, era uma tese. Porque, de facto, por todas as medidas que se tomem, nunca mais sai. Porque, a partir daí, as pessoas começam a adiar o consumo, porque vai baixar. E, portanto, se vai baixar, eu vou adiar o consumo porque vai baixar, o meu dinheiro vale mais no futuro. Se o meu dinheiro vale mais no futuro, eu fico com o meu dinheiro parado. O meu dinheiro parado parou, a economia estagnou. E, portanto, isto é o principal acelerador de uma espiral recessiva. A partir daí Carlos, começa quem diz tudo a a cair. deflação diz também o risco dos países emergentes ou a recuperação da zona euro. Acha que neste conjunto de fatores estamos mais dependentes de fatores externos do que de internos ou é quase meio-meio? Estamos sempre. Portugal é uma economia muito aberta. Apesar dos números não parecerem, quando a gente olha para os números, eles não parecem. De facto, Portugal é uma economia muito aberta. É uma economia que depende muito da voracidade consumidora dos nossos clientes e depende muito do preço das matérias-primas que nós não as temos. E, portanto, depende de fornecedores e de clientes, ambos externos. Se a economia espanhola crescer mais, como a Comissão Europeia prevê, poderá ser bom para nós. É a razão pela qual a Comissão Europeia prevê que vai haver um melhor crescimento do que previa para Portugal em 2014, é exatamente porque reviu o crescimento espanhol. Não é mais nada, reviu o crescimento espanhol e, portanto, o nosso apanha por tabela pela positiva. Se fosse pela negativa, também apanhávamos pela negativa. Comercial. É o nosso principal parceiro comercial, exatamente. No resto do contexto externo, acha que a crise nos emergentes ainda poderá ter algum impacto na nossa economia? Sim, em dois fatores. O primeiro, o mais simples, e este ano notou-se brutalmente na nossa zona turística, e ainda bem, e esperemos que vá continuar a notar-se. Infelizmente para os outros países, bem para nós. A crise do Norte da África começou na Líbia e continuou por aí adiante, matou, entre aspas, dois dos principais concorrentes turísticos que nós tínhamos, o Egito e a Tunísia. E, portanto, ao matar estes dois concorrentes, há uma série de fluxo que se dirigiu para o sul de Espanha e para o sul de Portugal. E, portanto, enquanto esta tensão mediterrânica continuar a existir, nós vamos continuar a capitalizar no turismo. O que é bom, não é mau, é bom. Não é sustentável, porque para bem desses países e para bem da humanidade, esses países vão se equilibrar mais tarde ou mais cedo. Portanto, deveríamos estar a pensar neste momento como é que podemos substituí-los. Como é que podemos substituí-los? Ou seja, que outros mercados podemos explorar de forma a que a gente olhe para o mercado turístico e diga, vamos apostar nisto. Porque a gente tem dos principais destinos, as pessoas não têm ideia, mas, por exemplo, o número de noite turista, o produto noite turista, turista estrangeiro, obviamente, na cidade de Albufeira, em Portugal, é maior do que no Brasil todo. Okay? As pessoas não têm esta ideia, a gente imagina o Brasil como paraíso turístico, não é, o Brasil é muito paraíso turístico dos portugueses e dos brasileiros, que não contam como turismo. A cidade de Albufeira sozinha tem mais. Okay? E, portanto, é um setor em que temos que apostar. Claramente, não temos de deixar de apostar. Carlos, e, portanto, perguntou-me dos emergentes, eu diria que sim, neste campo. Claramente sim. Ajuda durante algum tempo, mas não é suficiente. E tem que continuar a ajudar de algum jeito. Carlos, vamos nesta altura ouvir mais uma opinião de uma telespectadora que já está a aguardar para participar ao telefone. Paula Borges, consultora, Liga-nos de Cascais. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor.
Muito boa tarde. Então, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Paz, que, segundo me lembro, há muitos anos atrás, nas minhas aulas de economia, se considerava a poupança como também um motor de desenvolvimento e crescimento. E, portanto, relativamente àquele exemplo que nos deu do diretor do banco, ou, por exemplo, eu que sou classe média e, evidentemente, não consumo tudo aquilo que ganho, de que forma é que portanto, essa poupança deixa de ser também um motor e estamos só a falar do consumo interno e do consumo privado. Essa era uma pergunta. A segunda questão que eu gostava de referir tem a ver com o Tribunal Constitucional, e eu penso que em Portugal há milhões de pessoas que trabalham todos os dias e que, independentemente de crise ou não, dão o seu melhor. E por isso a economia, no meu ponto de vista, está melhor, apesar do governo que temos. E penso que talvez, se começássemos a falar mais das pessoas, que são elas que realmente fazem motores da economia, talvez deixássemos de estar tão focados na ideia de que é o Governo, que é o Tribunal Constitucional, que são responsáveis por este pequeno crescimento, porque eu penso que devemos dar os parabéns a todos aqueles que diariamente trabalham. Pronto, era só isto. Obrigada. Paula Borges, muito obrigada a nós pela sua participação neste Assembleia Geral e pelas questões que aqui deixou. Aproveitamos já de seguida para ver uma outra opinião de um telespectador que enviou um e-mail para o Assembleia Geral em resposta à nossa questão sobre se a economia está melhor. Pedro Grangeio escreve: a economia está claramente melhor. Quando as pessoas dizem que está pior, esquecem-se de que estávamos há 2 meses de não ter dinheiro para pagar salários, pensões, prestações sociais e o funcionamento normal das instituições do Estado. É com isso que têm que comparar e não com as condições insustentáveis que tinham. É então a opinião também deste telespectador que enviou um e-mail para o Assembleia Geral. Carlos Paz, indo primeiro ao telefonema desta telespectadora, que deixou aqui sobretudo uma questão e também uma opinião. Ela pergunta, Paula Borges, de que forma é que a poupança pode ser um motor para o desenvolvimento e crescimento económico? Deveria ser. Este é um tema que é muito interessante. Aliás, deixe-me começar a cumprimentar a Paula Borges e pelas duas coisas que ela disse. A segunda, no fundo, vai reforçar o que dissemos antes. Ou seja, a economia está melhor pelo trabalho das pessoas, pelo trabalho do país, pelo trabalho dos empresários, pelo trabalho dos trabalhadores, pelo trabalho de toda a gente, não pelo trabalho do governo da Troika. Portanto, é por causa de um apesar do outro, digamos assim. Este tema Mas isso quase me permite uma pequena provocação. Sem o governo e sem a Troika, bastava o esforço das pessoas para que a economia melhorasse? Desde que fosse uma economia regulada, sim. E isso é um tema que me preocupa, e podemos falar disso à frente, mas é um dos temas que me preocupa agora que vamos sair do programa da Troika, a tal forma como vamos sair. Com o programa cautelar ou sem programa cautelar. Temos menos de 5 minutos, não sei se ainda vamos chegar a esse tema, mas ainda então à poupança. Este tema da poupança é um tema que é muito interessante e a teoria económica hoje não é igual à do passado. No passado, isto que afirmou é completamente verdade. O problema é que hoje vivemos com umas alavancagens bancárias diferentes do que vivíamos no passado. E, portanto, já não é a poupança, principalmente porque não é a poupança para investimento. Porque a capacidade de gerar poupança para investimento, essa é muito boa. Nomeadamente se for reprodutivo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto, o Banco de Portugal diz que 14% do nosso produto é poupado. Portanto, as pessoas poupam 14% daquilo que ganham, em média. Estes 14%, as pessoas não os estão a investir, estão guardados no banco, mas o banco está a investir em nome das pessoas, entre aspas, mas está a investir esse dinheiro. O problema que se passa é que, com os rácios que a banca portuguesa tem e com as necessidades que tem para respeitar as normas europeias, e atenção que vai correr agora uma análise aos bancos e vamos apanhar algumas surpresas, e algumas surpresas desagradáveis. A Ministra das Finanças diz que não. Quer dizer, os números corretamente torturados dão os resultados que a gente quiser. O tema é esse. O problema que se passa é que, neste momento, todo o dinheiro que está depositado, eu não dizer que é todo, mas todo o aumento de captação de depósitos que a banca está a obter, serve essencialmente para corrigir os rácios da banca. Portanto, não é devolvido à economia. E é por isso que não está a funcionar. Porque se estivesse a funcionar, aquilo que a nossa espectadora disse é completamente verdade. Quanto maior fosse a poupança, maior era a capacidade de investimento do país. O que está a acontecer é que o país não está a investir. Nem investimento externo, nem interno. Não há investimento. Ponto final.
Vêm para aí umas teses modernas com o investimento da União Europeia, dos fundos comunitários. Os partidos já estão todos a esfregar as mãos, porque é daí que vem o financiamento partidário. É bom a gente não esquecer esse pormenor. Portanto, é daí que vem. Está toda a gente, já há uma lista de 25 grandes projetos, portanto, estão todos felizes, vamos fazer alguns daqueles, e alguns daqueles significa que vamos começar a rolar dinheiro. Mas vamos começar a rolar dinheiro, vamos melhorar o desemprego por causa daquilo que eu disse há bocado. O setor da construção e obras públicas é do que mais gera emprego. Simplesmente, uma vez mais, não é sustentável. Mas aí também podemos voltar aqui no erro do passado? Não é sustentável. Não é sustentável. Ponto final. Ou era produtivo ou não era produtivo. E não sendo reprodutivo, não é sustentável. Okay? Vale a pena pensarmos essas coisas. E já agora deixe-me terminar só com uma correção, uma coisa que apareceu no mail, que foi uma nota que toda a gente disse várias vezes ao longo destes últimos anos, que estivemos a 2 meses de não ter dinheiro para pagar as pensões e os salários. Então, é mentira. É mentira. Estivemos a 2 meses de não poder pagar os juros da dívida e a reembolsar dívida. Dinheiro para funcionamento do país, o país era. Atenção, é importante pensarmos nesse aspecto. Se nós não tivéssemos, repito, se não tivéssemos dívida pública, as atuais contas públicas eram positivas. E, portanto, esta coisa de dizermos estávamos a 2 meses de não ter dinheiro para pagar os juros, para pagar os ordenados e as pensões, foi um bicho-papão que nos lançaram para cima para todos termos medo e aceitarmos este modelo que nos quiseram impingir, mas não é verdade. Carlos, a questão da dívida pública dava outro programa. Estamos mesmo ao final deste. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos neste programa. Antes do ponto final deste Assembleia Geral, vamos dar-lhe os resultados da votação que esteve a decorrer ao longo deste programa no site do Económico em www.economico.pt. Em resposta à nossa questão sobre se a economia está melhor, 46% respondeu que sim, 54% respondeu que não. Portanto, a maioria das pessoas que respondeu a este inquérito considera que a economia portuguesa não está melhor. Então, o ponto final deste Assembleia Geral, como habitualmente, regressa amanhã, pouco depois das 5 da tarde, já a seguir todas as notícias atualizadas no Grande Jornal. Boa tarde, até amanhã.